1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 25. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Deixe tomar assento. Quero falar a respeito, fazer algumas considerações sobre esse texto. O capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 34. Eu vou estar fazendo algumas considerações. E aqui algumas coisas nos chamam a atenção dentro desse texto. É um texto muito usual na ministração da ceia do Senhor. Praticamente, a maioria das igrejas fazem a leitura desse texto. É um texto que o apóstolo Paulo faz as orientações para a igreja de Corinto a respeito da ceia do Senhor. Mas tem muitas coisas que estão aqui agregadas e que me chamam a atenção, sempre me chamaram. Mas hoje eu vou poder compartilhar com vocês uma parte dessa visão. Nós encontramos em Corinto uma igreja que tinha a abundância de dons espirituais. Era uma igreja muito rica nesse sentido. Tinha uma diversidade grande de pessoas com dons espirituais, com talentos. E, por um lado, isto era bom, e, por outro lado, isso trazia também alguns problemas, porque muitos cristãos em Corinto, embora tivessem experimentado dons espirituais, ainda não estavam completamente maduros para a vida cristã. Uma coisa é a pessoa receber um dom, ela tem um dom. Outra coisa é a pessoa ter maturidade espiritual. Nessa igreja aqui, estava muito claro essa divisão. Nós podemos trazer isso para os nossos dias, nós enxergamos isso claramente nos crentes dos nossos dias. Pessoas que às vezes têm um dom de oratória, ou seja, ele até prega bem, mas não tem maturidade espiritual. Canta bem, canta muito bem, mas não tem maturidade espiritual. A maturidade espiritual, ela se dá no dia a dia, nos momentos em que nós somos testados e que nós somos provados. Os cristãos dessa igreja aqui, alguns deles, uma parte deles, já haviam demonstrado que não tinham maturidade. E Paulo vinha trabalhando, eu já dei estudo aqui a respeito da igreja de Corinto, foi a igreja que deu mais trabalho para o apóstolo. Tinha muitos grupos dentro dela. Uns diziam, eu sou de Apolo, porque eu prefiro os ensinamentos de Apolo, eu penso que nem Apolo, então eu sou do grupo de Apolo. Outros diziam assim, eu sou do grupo de Paulo, porque eu penso igual o apóstolo Paulo, eu sou que nem o apóstolo Paulo, e então havia aquelas divisões de grupos. E existia o grupo, eu sou de Cristo.
segundo alguns comentaristas, era o pior de todos os grupos. Por quê? Porque nem Paulo, nem Apolo, nem ninguém diz, eu sou de Cristo. Mas, na verdade, quando uma pessoa diz isso, na verdade, ele não segue ninguém. Ele não segue ninguém. Todos nós precisamos de orientação, e foi assim a vida inteira. Jesus iniciou ensinando os apóstolos. Os apóstolos deram continuidade ensinando os pais da igreja. Os pais da igreja, então, foram ensinando os seus discípulos posteriores e foi vindo assim até chegar o dia de hoje. Nós nos convertemos, ou seja, aprendemos de alguém, e quando atingimos uma maturidade, temos um chamado de Deus, então nós começamos a ensinar outras pessoas. Esse é o processo. Aí quando alguém chega e fala assim, eu não preciso aprender de ninguém, eu sou de Cristo. Eram pessoas problemáticas também na igreja de Corinto. Todo mundo tem que aprender com alguém. Todo mundo. A não ser que a pessoa está evocando para si um nível espiritual que, por exemplo, só o apóstolo Paulo, né, alcançou. Dentre os apóstolos, ele passou 3 anos na Arábia e ele aprendeu o evangelho ouvindo do próprio Senhor Jesus Cristo. Está escrito. É só tu ler a carta de apóstolo Paulo aos Gálatas. 3 anos recebendo o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Fora isso, não há condições. Então havia esses problemas na igreja de Corinto. Havia muitos outros problemas. Era uma igreja que havia aqueles que eram os judaizantes, ou seja, judeus que se convertiam ao cristianismo, mas eles ainda estavam presos nas amarras dos antigos ritos da religião judaica. E mais, as tradições pesavam tanto para eles que eles achavam que os gentios tinham que viver como eles. Eles não sabiam diferenciar o que era uma tradição, que era própria de um povo, e o que era o evangelho, o chamado de Deus, o chamado de Jesus Cristo para a liberdade cristã. Então, isso não tem a ver com a cultura, tem a ver com o chamado do Espírito. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Não tem jugo. Então havia os judaizantes que causavam esses problemas na igreja porque a maioria deles tinham dificuldades de entender. Ora líderes, ora pastores, ou mesmo membros que se convertiam e traziam consigo aquele carregamento da lei, do farisaísmo, das tradições, da cultura judaica, o que não tinha nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Isso trazia problemas. Vocês imaginam os gentios, que não tinham esse costume, não tinham essa tradição, e agora se verem, como aconteceu também aos Gálatas, forçados a seguir tradições que não tinham nada a ver com eles. E não tinham nada a ver com o evangelho também. Muitos eram os problemas, haviam problemas de pecados na igreja de Corinto. E Paulo os repreende veementemente e há um levante nessa igreja contra o apóstolo. Segundo os estudiosos da história da igreja, houveram 4 cartas. Aprove a Deus apenas 2 cartas do apóstolo serem preservadas. Segundo os historiadores, o apóstolo Paulo chegou a ser expulso da igreja de Corinto e a sua autoridade foi questionada, o que depois foi reavido ao seu devido lugar com muita lágrima, com muita oração, com muita dificuldade, com muito sofrimento, com muita tristeza. Ele foi reavido ao seu posto.
Mas aconteceu tudo isso na igreja de Corinto. Uma igreja que não entendia muito bem as coisas. Às vezes a pessoa profetiza, fala em mistério, às vezes a pessoa tem dons de curar, prega muito bem, canta muito bem, mas falta maturidade espiritual na sua vivência, no seu dia a dia, que é o que importa. Que é o que importa. Eu sempre falo isso para vocês. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 11, ele vai fazer mais uma repreensão para a igreja de Corinto. No dia da ceia, e a ceia do Senhor, ela era uma grande refeição que a igreja fazia. Tem muita gente que é contra ter refeição na igreja, pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. A ceia do Senhor, originalmente, era uma grande refeição que se fazia. Mas na igreja de Corinto estava havendo um problema. Porque as pessoas que tinham melhor condição financeira traziam boas comidas, enquanto outros que não tinham condição de trazer nada, não traziam. E aquelas pessoas que traziam não se preocupavam em dividir, mas comiam, e aqueles que não traziam, que não tinham condições de trazer, eram esquecidos e deixados para trás. O apóstolo Paulo repreende, ele diz para eles: nisso eu não louvo vocês, eu não posso elogiar essa conduta. Por que estão fazendo isso? Cadê a consideração com o próximo? Dentro desses versículos aqui, nós vemos que na igreja de Corinto havia alguns problemas. Versículo 17: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que no meio das divergências, no meio dos problemas, aqueles que são aprovados por Deus acabam se manifestando. No meio das divergências é revelado quem é aprovado e quem é reprovado. Ninguém quer passar por problemas. Ninguém quer passar por situações de vexame, por situações, às vezes, até mesmo humilhantes, mas isso acontece. E isso acontece para que seja revelado quem realmente é verdadeiro, quem realmente é aprovado por Deus. E, em contrapartida, os reprovados são revelados da mesma forma. Pois é necessário, versículo 19, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Dentro desse texto, a respeito da ceia do Senhor, eu quero compartilhar com vocês
os 4 olhares da ceia do Senhor. Os 4 olhares. Era óbvio que a maioria, ou pelo menos uma grande parte dos cristãos em Corinto, não tinham entendido. Não tinham compreendido, a ponto do apóstolo Paulo dizer assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando vocês se reúnem, está acontecendo algo que não é compatível com o Evangelho. Não é compatível com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão se comportando de uma forma que vocês estão humilhando a igreja de Deus. Eu amo os textos sagrados, porque eles não massageiam o ego de ninguém. Olha isso. Ele está dizendo, isso que vocês estão dizendo que é ceia, não é ceia do Senhor. Vocês até se reúnem, mas isso não é ceia. Vocês não esperam uns pelos outros. Os que têm muito se reúnem lá, comem, enchem, se embriagam. Está aí a resposta para qual tipo de vinho era usado no Antigo e no Novo Testamento, já está aí. Tá? Vocês se embriagam. Vocês não têm casa para comer, não têm casa para poder beber. Ficam humilhando os que não têm nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Havia um sentimento ali na igreja de Corinto, principalmente porque tinha os grupinhos. A pessoa trazia as coisas, as melhores coisas, e comiam com seus grupinhos, comiam correndo, apressadamente, para não ter que compartilhar. Isso não é espírito de Cristo. E Paulo os repreende veementemente. Vocês não entenderam e não compreenderam o que é a ceia do Senhor. Paulo havia recebido instruções do próprio Senhor Jesus Cristo. E o que o Senhor Jesus fala sobre a ceia? Em João, no capítulo 6, o presbítero Edson leu aqui na introdução do culto, e eu gosto muito desse texto, porque Jesus Cristo, ele é enfático. O meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue terá a vida eterna. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Os cristãos de Corinto, ainda uma parte deles, não tinham entendido. Trazendo para os dias de hoje, há pessoas que ainda não entenderam. Não é de hoje que eu tenho falado sobre isso. Você pode entrar lá no meu canal do YouTube, tem algumas pregações que estão registradas lá, pregações de 4, 5 anos atrás, eu estou repetindo. A ceia do Senhor é algo muito sério. Há 4 olhares da ceia do Senhor. O primeiro olhar é um olhar para o passado, morte e ressurreição de Cristo, a nova aliança. Pois ele diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Paulo podia deixar de mencionar isso. Ele podia dizer assim, que o Senhor Jesus, na noite antes da sua crucificação,
na noite antes do sábado em que ele foi entregue, mas o apóstolo Paulo vai lembrar, na noite em que foi traído. Infelizmente, existem traições. Em todos os aspectos da vida, não é diferente na caminhada cristã. Se o próprio Senhor nosso foi traído por um dos seus amigos, que andou com ele por 3 anos, que era digno de confiança, vocês imaginem nós, por quantas traições, por quantas decepções nós vamos passar. Isso me chama a atenção porque às vezes a gente ainda se surpreende. Mas por que isso? E não entende. Acaba entrando num parafuso. Ei, o nosso Senhor foi traído. Você não é melhor do que Ele. Faz parte da história humana, dos relacionamentos humanos, o acontecer as traições. Estou falando de todos os níveis e esferas de traição. Porque tem gente que acha que traição é só com relação à infidelidade conjugal, mas não. No caso de Jesus Cristo, ele foi traído por um amigo que o entregou, por uma questão político-religiosa. Por uma questão político, sim, também religiosa. Por que político? Os judeus estavam esperando um Messias político. Estavam esperando um Messias que restaurasse a glória de Israel. E quando o próprio Judas percebeu que Jesus não iria trazer essa restauração, ele se indignou e se levantou contra Cristo. O diabo entrou nele. Ele deu lugar a Satanás. Por quê? Porque as coisas não iriam acontecer como ele achava que era o correto. Vamos lá. Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. O primeiro olhar da ceia é um olhar para o passado. Por que um olhar para o passado? Porque nós vamos olhar para a morte e para a ressurreição de Jesus Cristo. Por que morte e ressurreição, pastor? Porque esses são os 2 pilares do cristianismo. Se faltar a morte de Cristo, não tem cristianismo. Ele se desmorona. Se faltar a ressurreição de Jesus Cristo, da mesma forma, ele desmorona. É um olhar para o ministério de Jesus Cristo que o ponto culminante está entre a cruz do Calvário e o túmulo vazio depois do 3º dia. A morte no meu e no seu lugar. Era necessário, porque não existia nenhum outro meio. Toda a humanidade encontrava-se em passos largos em direção à condenação eterna. Era necessário que alguém que não tivesse pecado pudesse pagar o preço. Algumas pessoas não entendem isso. Por quê? Porque se alguém, um pecador, tivesse sido sacrificado, ora, ele teve o que mereceu.
Como que ele vai pagar pelos nossos pecados se ele está morrendo pelos pecados dele? Era necessário alguém puro, santo, imaculado, pudesse vir. E ele veio, deixou a sua glória, assumiu forma de homem, forma de criatura, viveu, habitou no meio da humanidade, como diz o evangelista, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Ele veio para poder pagar o preço que ninguém mais poderia pagar. E ele morreu no meu e no seu lugar. É por isso que está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É um olhar, o primeiro olhar da ceia é um olhar para o passado. É um olhar para a nova aliança. A antiga aliança não é mais para nós. A antiga aliança foi substituída, enquanto muitos enchem a boca de língua para poder falar das preparações que a nação de Israel nos dias de hoje tem feito para poder erigir um terceiro templo. Há muitos cristãos que enchem a boca e até se orgulham disso. Ei, eles estão pisando no sangue de Jesus Cristo. Eles estão cuspindo na cruz do Calvário, porque eles rejeitaram a nova aliança e estão vivendo ainda na antiga aliança, que era apenas uma sombra. Era apenas uma seta que apontava para a nova aliança, e a nova aliança veio. E não foi escrita em tábuas de pedra, mas ela foi escrita nas tábuas dos nossos corações, com o sangue de Jesus Cristo, o nosso remidor e salvador. O primeiro olhar da ceia é um olhar para o passado, é um olhar para a instituição da nova aliança, em nosso favor, da morte de Jesus Cristo no meu e no seu lugar, e da sua ressurreição. Aleluia. Sim, ele é a primícia dos que Deus há de ressuscitar no glorioso dia da volta do Senhor. No versículo 26, nós temos o segundo olhar, um olhar para o futuro, a esperança da vinda do Senhor, ou melhor dizendo, a esperança da volta do Senhor, a esperança do seu retorno, um olhar para o futuro. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. O primeiro olhar está no passado e imediatamente ele se volta para o futuro. Porque todos os cristãos, verdadeiramente cristãos, anelam, anseiam, amam a vinda do Senhor. E não se importam como isso vai acontecer. Às vezes a gente quebra a cabeça, né? Nos detalhes, na mecânica. O certo é que ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar para poder buscar a sua igreja. E quando ele voltar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Os nossos corpos serão transformados. Já não serão mais esses corpos que se cansam, sentem dor,
sujeito às enfermidades, sujeito à morte física. Não, nós vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor. Sabe como é que isso vai acontecer? Vai acontecer numa fração de segundos. Quando a trombeta tocar, quando o arcanjo der o brado da sua voz, a Bíblia diz que todo olho o verá, e ele virá com poder e com grande glória. Os que morreram em Cristo, os santos, todos os santos, ressuscitarão primeiro. Imagine a cena. Tenta imaginar esse esplendor. Todos os santos, desde Abel, ou Adão e Eva, não sei, não posso afirmar, mas desde dos primeiros, até hoje, vamos supor que seja hoje, oxalá seja hoje, todos vão ressuscitar primeiro. Noé vai ressuscitar, Abraão vai ressuscitar, Jó vai ressuscitar, Daniel vai ressuscitar, Ezequiel, rei Davi, todos eles vão ressuscitar. Profeta Eliseu, profeta Isaías, profeta Jeremias, todos vão ressuscitar. Ei, José de Arimateia, que cuidou do corpo do Senhor, vai ressuscitar. As Marias, que andavam com Cristo, vão ressuscitar. Priscila, Áquila, Pedro, Tiago, João, vão ressuscitar primeiro. Policarpo vai ressuscitar. Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, Zwingli, John Wesley. Vem vindo. Vovô vai ressuscitar. Vovó, minha mãe, primeiro. Tudo junto. O olhar da ceia do Senhor, um olhar para o futuro, a gente às vezes não entende, irmãos. E vão ressuscitar todos. Esses vão ressuscitar para a glória. Para a glória. Nós vamos ver isso. E Paulo vai dizer, e depois, nós, que estivermos vivos, nós vamos ouvir a trombeta, nós vamos ouvir a voz do arcanjo, nós vamos ver os santos de todos os tempos ressuscitando, nós vamos ver o Senhor vindo com poder e com grande glória nas nuvens, e depois os nossos corpos, em fração de segundo, como um piscar de olhos, será transformado. Não importa se a pessoa tenha câncer, tenha leucemia, se tenha problemas físicos, psíquicos, não importa nesse momento, tudo vai ser restaurado para a ordem inicial, para aquilo que Deus olhou no princípio da criação e disse, é bom. Toda a ordem será restaurada nesse advento. Nós teremos os nossos corpos transformados e mais. A Bíblia vai dizer que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Tenta imaginar, João, essa cena. Eu estou suando, eu estou pingando aqui. Aleluia. Oxalá seja hoje. Quem dera seja agora. Glórias a Deus. Aqueles
que olham para a ceia do Senhor, eles olham para o futuro e aguardam a vinda do Senhor. E amam a sua vinda. Tem gente que está tão acomodado à vida desse mundo que quando você fala sobre a volta do Senhor, tem gente que torce até o nariz. As coisas estão tão bem aqui, eu estou em casa na praia, né, a vida está boa, eu posso ficar mais um tempo. A vinda do Senhor é para aqueles que o amam. É para aqueles que amam e almejam esse encontro com o Senhor. Os que estão presos às coisas desse mundo vão ficar no mundo. Vão ter a sua recompensa nas coisas temporais, das coisas terrenas, e depois não reclame que a palavra não foi pregada, não foi anunciada. A vinda do Senhor é para aqueles que o amam, é para aqueles que almejam a sua volta. Quem aqui ama a volta do Senhor? Quem aqui almeja a volta do Senhor? Eu não estou falando que você seja perfeito, não é isso. Mas lá no âmago da nossa alma, nós almejamos que tudo isso acabe. Nós não aguentamos mais, a natureza não aguenta mais o jugo do pecado. Nós também não aguentamos ver tanta desgraça no mundo. Nós não somos desse mundo. Sabe, Renê? Quando a gente vê no noticiário que um adulto abusou de uma criança, eu não quero participar desse mundo. Eu não quero ficar num mundo onde adultos abusam de crianças. Eu não quero ficar num mundo e ter parte com o mundo onde pessoas matam o outro por causa de uma posição política, por causa de uma posição religiosa. Eu não quero ficar nesse mundo. Irmãos, se você olhar para esse mundo e você conseguir enxergar cores desse mundo, clame a Deus por misericórdia, porque esse mundo está tomado por uma nuvem cinzenta. Esse mundo é horrível. Não somos desse mundo. Jesus disse isso. Ei, para onde eu vou, tem moradas preparadas para você, ou seja, nós não vamos ficar aqui não. Para onde eu vou, na casa de meu pai há muitas moradas. Tem lá várias casas para nós podermos morar. Você não vai mais se preocupar com aluguel, você não vai mais se preocupar se tem área de risco, se colocaram barricada na tua rua. Você não vai mais se preocupar com nada disso. Morada na glória. Paulo diz assim: a nossa cidade está nos céus, a nossa pátria está nos céus. Da onde? Nós esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará, novamente Paulo dizendo, que transformará o nosso corpo abatido num corpo semelhante ao seu, corpo de glória. O segundo olhar é um olhar para o futuro, é um olhar para a esperança. O terceiro olhar é um olhar para si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O terceiro olhar, preste bem atenção aqui, o terceiro olhar da ceia do Senhor é um olhar para si mesmo. Como que tem gente que gosta de tomar conta da vida dos outros? Ei, o olhar, aleluia, meus irmãos, estou sentindo a presença de Deus aqui. O terceiro, são 4 olhares. O terceiro olhar é um olhar para si mesmo. Depois que você olha para a morte e a ressurreição de Cristo e enxerga a nova aliança, depois que você olha para o futuro e enxerga e ama e espera a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o terceiro olhar não pode ser um olhar para a vida de ninguém.
Tem que ser um olhar para a nossa própria vida. Glórias a Deus. Examine-se, cada um a si mesmo. Toma conta da sua vida. Quando a gente está preocupado com os outros, o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, se o outro está pecando, a nossa vida está indo para o buraco. É o que ele está dizendo aqui, cada um tome conta da sua vida. Ou alguém aqui vai poder salvar alguém? Não. Relacionamento com Deus é individual. Examine-se cada um a si mesmo. O terceiro olhar é um olhar para si. Quando os outros nos olham, muitas vezes, na maioria das vezes, eles não conseguem enxergar quem nós somos. Na verdade, muitas vezes não, em todas as vezes, nunca vão conseguir enxergar quem nós somos. Tem alguém que nos conhece melhor do que as pessoas que são desconhecidas. São os nossos amigos. É óbvio, os nossos amigos vão nos conhecer melhor do que aquelas pessoas que não têm amizade conosco. Pessoas que, às vezes, só encontram com a gente algumas vezes ou poucas vezes. Essas pessoas têm algum tipo de visão a nosso respeito, mas eles não nos conhecem. Conhecem pouquíssimo. Os nossos amigos nos conhecem melhor. Mas tem alguém que nos conhece melhor do que os nossos amigos. São os nossos familiares, como, por exemplo, os nossos irmãos, que convivem conosco, nos conhecem melhor do que os nossos amigos. Mas tem alguém que conhece a gente melhor do que os nossos irmãos. Papai conhece a gente melhor do que os nossos irmãos. Mas tem uma pessoa do nosso círculo bem próximo que nos conhece melhor do que os pais. São as mães. Ah, a mãe conhece. Nossa mãe, as mamães, conhecem seus filhos melhor do que qualquer outra pessoa. Depois de um ciclo de amadurecimento, quando há uma união conjugal, e que a pessoa se une com o seu cônjuge, eles então se tornam, como a Bíblia diz, uma só carne. Agora, com o passar do tempo, o cônjuge será o melhor conhecedor daquela pessoa. E dependendo do tempo que passa, vai conhecer melhor até do que a nossa mãe. Porque tem coisas que a gente não fala para a mãe, mas a gente se abre com o cônjuge. Mas tem alguém que nos conhece melhor do que o nosso cônjuge. Nós mesmos. Nós mesmos nos conhecemos melhor do que o nosso cônjuge. Sabe por quê? Porque há coisas que nós não falamos nem mesmo para o marido ou para a esposa. São coisas que ficam guardadas no âmago da nossa alma, sim ou não? Ninguém nos conhece melhor do que nós mesmos, de todas essas pessoas. E há um que nos conhece melhor do que nós mesmos. É o Senhor nosso Deus, que está em nós através do Espírito Santo de Deus, que sabe o que é melhor para nós, mesmo antes da gente pedir.
que conhece e esquadrinha os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, sim. Por isso a Bíblia vai dizer: analise, pois, cada um a si mesmo. E depois coma do pão e beba do cálice. O terceiro olhar é um olhar para si mesmo. Vocês entenderam o que eu quero dizer, que eu quis dizer a vocês? Nós nunca vamos conhecer o nosso próximo. Nós vamos conhecer partes. Mas no olhar da ceia do Senhor, temos que olhar para nós mesmos. E o quarto olhar, para nós podermos encerrar. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. O quarto olhar da ceia do Senhor é um olhar para o próximo, não no sentido de julgar, no sentido de amor ao próximo. Portanto, esperai uns pelos outros. O quarto olhar da ceia do Senhor é o olhar para o nosso próximo, para o amor ao nosso próximo. Quatro olhares da ceia, guardem isso. O olhar para o passado, para a morte e a ressurreição do Senhor, a nova aliança. O segundo olhar, olhar para o futuro, a esperança da vinda do Senhor, o seu retorno em glória. O terceiro olhar é o olhar para si mesmo. E o quarto olhar é o olhar para o próximo, o amor ao nosso próximo, que não pode ser expresso em palavras, só pode ser expresso em atitudes.